Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição. Quero lembrar vocês que dia de quinta agora a gente vai fazer o estudo de quinta e sexta, já que sexta é apenas algumas perguntas e alguns textos de Ellen White, para poder na sexta-feira sobrar tempo de você aí receber a nossa lição de pequeno grupo. Vai vir sempre aí no fundo da lição, tá certo? Tanto de aluno como de professor, ao fundo tem uma lição de pequeno grupo. Nosso desejo é que você se reúna com o seu pequeno grupo e eu vou tentar fazer uma lição ilustrada. Não vou colocar de manhã porque o pequeno grupo se reúne no normal sexta-noite ou durante a semana. Então, com isso, eu vou colocar sexta tarde, quase noite, tá certo? Vou tentar colocar aí umas 5 horas da tarde na sexta-feira para que você use no seu pequeno grupo. E também o aspecto aí do nosso devocional que já está no canal. Sempre é um pouquinho antes da lição. Não se esqueça aí, assista, participe conosco. Meus amigos, a lição de hoje vem trazendo como tema a disseminação da descrença. Então, Apocalipse capítulo 12 é o centro do estudo de hoje. O Apocalipse capítulo 12, ele fala principalmente sobre essa peleja que teve no céu e sobre o dragão e a igreja, porque essa peleja começou no céu, mas veio para a terra. E agora o inimigo se volta contra quem? A descendência dessa igreja, né? Contra o remanescente. Então ali em Apocalipse capítulo 12, de 7 a 9, é o centro ali da mensagem. E quando você olha o verso 3, ele dá até um pouco da descrição desse dragão. Diz que ele é vermelho porque envolve derramamento de sangue. Então assim, dragão porque era a maneira que olhava a mitologia, né? A mitologia trazia aí o dragão como algo maligno. Também 7 cabeças, que tinha a ver com reinos, 10 chifres, que tem a ver com poder. Mas a gente não vai se prender muito a esse ponto, porque o que a lição volta-se mais é para o que a gente estudou durante a semana. Que durante a semana a nossa temática aí, olhando o título de novo, é Rebelião em um Universo Perfeito. Até relembrando o texto, Isaías 14:12, que tem a ver com o texto de hoje, veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja, você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Então veja só, diz que ele foi lançado, né, por terra. Então você vê que o verso de Isaías já tocava no assunto que a gente chega hoje em Apocalipse 12, que foi essa peleja no céu. A gente não sabe quanto tempo demorou Satanás com esse sentimento de querer o lugar de Deus e de falar mal de Deus no céu. A Bíblia ela começa em Gênesis já de Satanás tentando um casal na terra. Mas no livro História da Redenção, ele comenta que mesmo antes do pecado chegar para o ser humano, Deus já havia feito um plano da redenção. E esse é o bonito, porque o pecado já existia em relação no coração de Lúcifer, né? O mal. Então, com isso, Deus já planejava uma maneira que, se o homem caísse, como resgatá-lo. Deus sempre foi um Deus de amor, e você vê que até no caso de Lúcifer, ele não o condenou logo no início das queixas, mas ele permitiu. A Ellen White diz isso, né? O perdão sempre foi concedido em meio ao arrependimento, e assim ele não quis. Quando se usa a expressão peleja, é que realmente houve uma guerra. Foi assim necessário porque chegou a um limite daquilo que ele foi feito. E aí então diz que essa guerra foi entre Satanás, aí fala Lúcifer ou dragão, antiga serpente, para deixar claro de quem está se referindo o texto. E por outro lado fala de Miguel, o nome que é dado a Jesus de batalha. Você vê que esse nome se repete em Daniel. O momento ali em Daniel que eu acho mais interessante quando se repete esse nome é quando Daniel estava orando, que diz que o anjo Gabriel veio para interceder. Durante a semana também a gente estudou sobre esse assunto, com Tiro, né, influenciar Tiro, e aí não deu conta durante 13 semanas, porque Satanás estava também influenciando, e aí Miguel teve que vir. Então você vê que Miguel era superior a Gabriel. E aí então você vê também que em Judas 6 tem, Judas 9,
Daniel 12:1, você vai encontrar em Daniel 8:11-25. Então é o nome dado, nós acreditamos ao nome dado a Cristo nos momentos de peleja. E o que importa para nós é que nessa peleja no céu, Cristo e os anjos saíram vencedor. E Satanás foi expulso do céu. E quando fala que ele foi expulso do céu para a terra, não é que ele veio direto para aqui. Ele foi expulso e nós cremos, como está no Espírito de Profecia, que ele foi rodear, né, outros mundos não caídos. Deus enviou os anjos, ele foi Jesus Cristo pessoalmente avisar para que todos ficassem atentos. Por isso que até quando ele enganou a Eva, ele não veio como um anjo, mas sim como uma serpente, e assim acabou enganando a Eva. Porque se ele aparecesse como um anjo, Eva já estava avisada como Adão, apesar que mesmo assim eles caíram nos enfeites aí, né, no encanto de Satanás. Se você observar, o texto continua que esse dragão, depois que se irou contra Deus, foi expulso do céu, né? Ele então, o dragão, ele persegue a mulher, que é a igreja, e ele fez isso com a igreja primitiva, tentou destruir os primeiros cristãos, matar, e o interessante é que quanto mais matava, mais o sangue dos primeiros profetas, apóstolos, era como se fosse ali adubo, porque crescia e parecia mais. E aí o que é que acontece? Ele usou seus enganos, como ele tem feito nos nossos dias, os falsos profetas, para, se possível, enganar e afastar os eleitos de Deus. E aí agora, nos últimos dias, ele está irado contra o restante da descendência. Que descendência? Desse povo lá, dos primeiros cristãos. E aí você vê no finalzinho, o último verso, olha o que é que diz Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Ele tem dois sinais, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E pôs-se em pé sobre a areia do mar. Então, esse restante da descendência, eles guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus. Nós identificamos esse povo como o povo da igreja militante, que um dia se unirá para se tornar a igreja triunfante. E esses são os adventistas do sétimo dia. Nós acreditamos que fazemos parte do grupo militante que prega a verdade, tem uma verdade importante para o tempo do fim. Nós pregamos as 3 mensagens angélicas. E, olhando a lição de sexta-feira, a lição, ela comenta justamente o que eu falei aí durante a semana, que é o aspecto de João 3,16, porque Deus então amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi feito o plano da redenção pensando em nós. Deus já tinha pensado em Cristo vir morrer, caso o pecado viesse a existir, para que assim tivéssemos oportunidade de vida. E a lição traz algumas perguntas. Como responder à acusação de que Deus é responsável pela origem do mal? Conseguiu entender isso daí durante a semana? Foi Deus que criou o mal ou nasceu no coração de Lúcifer com sua arrogância, a sua prepotência? Então, argumente sobre isso. Por que a cruz é central na compreensão da origem do mal e da sua erradicação? Porque Deus amou o mundo, como acabamos de falar. Considerando que Satanás está consciente das consequências de sua rebelião, por que ele persiste em lutar contra Deus? Essa é uma ótima pergunta. Então, se ele já está vencido, se ele sabe que vai perder a batalha, por que ele insiste? Sabe por quê? Porque ele é tão ruim que ele não quer ser destruído sozinho. Ele quer levar você para o buraco junto. Então, queridos, fique atento, ouça o convite de Deus e aceite a voz da salvação. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, obrigado por tudo que tem feito por nós. Ajude-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz e não a voz do outro anjo e fazer aquilo que Te agrada no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Não esquece do nosso devocional, queridos. Tchau, tchau. Um abração.